Senhoras, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão solene. Solicito ao vereador Júnior Regonha que proceda à leitura de um trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Aleluia! Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o por suas obras poderosas, louvai-o por todas as suas grandezas, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com a harpa e a cítara, louvai-o com tambores e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, tudo o que respira, louvai ao Senhor. Aleluia. Estando todos apostos, damos início, com muita alegria, a esta sessão solene, para a inauguração da Galeria das Legislaturas Vereador Isdar Benedito Bonadia, localizada no saguão Vereador João Pescarini Filho, e o descerramento da foto do presidente Adriano Aronchi, do biênio de 2017 e 2018, na Galeria de Presidentes Vereador Nelson Pinto, neste plenário. Estando a mesa constituída e presentes os homenageados, convido todos a novamente ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, entoaremos o hino do município de Tietê. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela a sorte do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no
sangrava forte, verás que o vinho deu uma voz à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra morada, entre outras línguas, tem Brasil uma pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tietê, minha terra querida, tua vida é mais bela que eu vi. Teu passado são traços de lenda, é legenda teu nome tupi. Puros salvos de um dia da história, e as memórias do assalto aos sertões. No teu rio há lembranças, destino, sons de sino ao rezar por moções. Fluem meu, glória ter outrora colheste bandeiras paulistas do acordo geral. Ter memória em teu eu, o sabor de tão nobres conquistas. São teus filhos nos dias de agora, em teu seio, lutadores com alma de artistas. Nem senzalas de antigas fazendas, nem moedas que o escravo tocou, da igrejinha de terra batida, a sentida lembrança restou. Hoje a escola passeia entre flores, seus amores à luz do luar. É o presente feliz e risonho, em seu sonho por ver a saudade. Fluem meu, glória e ter outrora colheste bandeiras paulistas do acordo geral. Ter memória em teu eu, o sabor de tão nobres conquistas. São teus filhos nos dias de agora, em teu seio, lutadores com alma de artistas. Tua indústria, teu porto, promessa, bem depressa hão de se realizar. E o teu rio, muito fundo e corrente, a semente fará germinar. Quais bandeiras passadas teus filhos, pelos trilhos das águas irão, conduzindo com lances de glória, tua história, teu lema e brasão. Fluem meu, glória e ter outrora colheste bandeiras paulistas do acordo geral. Tem memória em teu eu, o sabor de tão nobres conquistas. São teus filhos nos dias de agora, em teu seio, lutadores com alma de artistas. Passaremos agora a um dos momentos mais importantes desta solenidade, ao qual peço a gentileza do vereador Adriano Aronchi para que venha até a tribuna para fazer uso da palavra e, após, junto de seus familiares, o descerramento da foto da galeria dos presidentes, vereador Nelson Pinto. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, convidados, autoridades de nossa cidade, vereadores desta casa, funcionários.
o seu Isnar, a qual vai ser homenageado daqui a pouco. Obrigado pela presença. Demais ex-vereadores e principalmente ex-presidentes dessa casa. É uma responsabilidade muito grande na noite de hoje estar tendo esse momento em minha vida, o qual, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer minha mãe, minha família. Gostaria de agradecer aos meus eleitores que me colocaram dentro dessa casa. Gostaria de agradecer aos meus pares que me elegeram presidente dessa casa. E a partir daí, como presidente, queria lembrar que não tivemos um começo muito tranquilo, por sinal bastante conturbado. Essa casa vivia cheia com manifestações, com contrariações, onde, com bastante trabalho, com bastante seriedade, dia a dia, foi possível mostrar que estava sendo feito um trabalho sério aqui dentro. Eu pude contar nesses 2 anos da presidência com um suporte jurídico muito forte. Eu digo que para você ser político hoje em dia, não é nada fácil. A rede social está aí, a internet está aí, o Ministério Público está aí, o Tribunal de Contas está aí. Qualquer passo fora da linha, você é pego. E nós fomos, nesses 2 anos, aprovados sem nenhum apontamento pelo Tribunal de Contas. Então, gostaria de agradecer ao departamento jurídico da casa. Não basta você ter um advogado amigo seu, você tem que ter um advogado competente ao seu lado. Gostaria de agradecer o suporte legislativo dessa casa, que me deu e nos dá total condições de trabalho, que nos dá suporte, tira nossas dúvidas, nos diz até que ponto a gente pode ir ou não. Tudo isso para que a gente tenha um trabalho independente do Poder Legislativo de Tietê. O ideal, o melhor dos sonhos é que a Câmara sempre caminhe ao lado do prefeito. Na prática, às vezes, isso não é possível. Na prática, às vezes, o Executivo não colabora. Mas a Câmara tem que sempre fazer o papel dela. Nós somos eleitos para isso. Eu, nesse momento, é a conclusão de um ciclo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder ter colaborado com a Câmara Municipal de Tietê. Todos os presidentes que aqui passaram deixaram o seu trabalho, deixaram a sua marca. São representados nessa galeria pela atuação que aqui tiveram. Se eu pudesse hoje marcar esses 2 anos que tive à frente da Câmara Municipal de alguma forma, se eu pudesse traduzir de alguma forma esse trabalho que eu, juntamente com os demais, efetuamos aqui dentro dessa casa, eu gostaria de dizer que foi uma gestão balizadora. Foi uma gestão onde a gente pensou mais na Câmara, onde a gente modernizou a Câmara, onde a gente mudou hábitos antigos, onde a gente reduziu cargos ao invés de criar cargos, onde a gente teve números que eu não preciso trazer aqui hoje, mas estão provados na história da Câmara, na história de tribunais de contas, e por todo isso vai estar aí para todos sempre. Quero muito que esses resultados, por nós obtidos na época, seja combustível, seja motivador para o senhor,
presidente, para demais presidentes, para que esses números sejam quebrados, esses índices sejam melhorados. Quem ganha com tudo isso? A cidade de Tietê. Obrigado pela data de hoje. É um dia muito importante na minha vida. Boa noite a todos. Bom, vamos nos dirigir para o encerramento. Convido todos a acompanhar, porque ato contínuo desceremos para a segunda parte da solenidade. Familiares, por gentileza. Vai lá, fica do lado. Então, neste momento, fazemos o encerramento da placa do presidente Kiko na Galeria Nelson Pinto. Parabéns, Kiko. Agora eu convido todos para descermos e fazer, o encerramento da Galeria das Legislaturas. Estando todos acomodados de frente à Galeria de Legislaturas, gostaria de registrar e agradecer a presença do primeiro sargento comandante do pelotão de Tietê, José Rodrigo Gonçalves, ao comandante da Guarda Civil Municipal de Tietê, Wagner Scorsato, ao subcomandante da Guarda Civil Municipal, Luciano Rodrigues, do diácono Luiz Santa Rosa, dos ex-vereadores, doutor José Geraldo Pontes Fabre, meu querido pai, doutor Franco Kaolu Takakura, da ex-vereadora, da vereadora licenciada, atual secretária da Assistente Social, Sandra Ferreira Vaz Takakura, do ex-vereador Antônio Carlos Gardenal, Carlinhos, do ex-vereador Isnar Bonadia, do ex-vereador Antônio Carlos Paludeto Titão, do ex-vereador Pablo Civitella, do ex-vereador José Wilson dos Santos Pelezinho, do ex-vereador de Jumirim, hoje morador de Jumirim, Luiz Natali Baggio,
da ex-vereadora doutora Paula Barlarini Souza Campos. E também dos familiares dos homenageados, esposa do ex-vereador Isnar Bonadia, dona Alcília Orsi Bonadia, da sua filha Sandra Bonadia, seu genro Eduardo Mário Fernandes Rodrigues, da dona Leni Aronchi, tia do vereador Kiko Aronchi, e do senhor Luiz Carlos Aronchi, tio do vereador Kiko Aronchi. Agora, eu passo a palavra ao ex-vereador Isnar Bonadia, por gentileza, concedo o uso da palavra. Muito obrigado. Já perdi um pouco o traquejo de fazer discurso, vocês me desculpem, mas o momento requer que eu fale alguma coisa. Senhores presentes, senhor presidente da Câmara, meus ex-colegas vereadores, vereador doutor Adinho, que esteve comigo na Câmara, vereadores aqui presentes, Aron, que hoje é homenageado, os militares aqui presentes, meus amigos e senhoras. Eu sei que há pessoas de muito mais mérito que poderia estar nesta placa que hoje vão descerrar com o meu nome. Mas eu aceito com muita honra, com muita humildade, sabendo que isso é mais quase pela benevolência, pela amizade, pela consideração que possa ter com a gente, mas eu sou muito grato por tudo isso e é uma recordação que levarei por toda a vida, eu levarei e a minha família também. Eu ingressei na política ainda muito novo, muito criança, tinha 20 anos, quando fundamos em Tietê o Partido Democrata Cristão. Eu e o professor José Mazzucato, e assim ingressamos na política. Fui eleito com 22 anos, ainda muito novo também, para o cargo, né, que naquela época as pessoas seriam sempre mais idosas, com o doutor Adinho, que tinha uns 3 anos mais do que eu. Enfim, ao lado de personalidades ilustres da nossa sociedade, Benedito Pires de Almeida, Dr. Plínio Toledo de Moraes, Dr. Valdo São João, professor Cícero Stein. Enfim, uma leva de gente de alta categoria compondo a nossa Câmara Municipal. Eu sou muito grato por tudo isso e, sendo eleito como o mais novo da Câmara Municipal, comecei tateando, aprendendo com eles o que podia fazer pela Câmara. Fui um vereador modesto, sem muita iniciativa, sem muita coisa, mas ainda fui presidente desta casa. E eu sou muito grato por tudo isso. Muito grato mais ainda por esta homenagem que querem me prestar. Muito obrigado ao doutor Dal. Muito obrigado. Sou muito grato por tudo isso e vou recompensá-lo, se Deus quiser, com minha conduta sempre séria e o que eu puder fazer por Tietê, assim eu farei. Muito obrigado. Gostaria também de registrar a presença da Camila Aronchi, irmã do vereador Kiko, e de sua mãe, dona Fátima Aronchi. Muito obrigado pela presença. E agora da vice-prefeita, Ana Maria Madureira. Agradecemos ao ex-vereador Isnar e agora peço a gentileza do doutor Adinho para que venha até a frente, fazer uso da palavra, representando todos os demais ex e atuais vereadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da atual legislatura e aqueles que aqui presentem,
honraram a vereança de Tietê com eu. Senhoras, senhores, a homenagem que a Câmara Municipal de Tietê está prestando ao ilustre ex-vereador e querido amigo Snar Benedito Bonadia é uma homenagem que você faz jus por tudo que você fez na vida, porque você teve a grande felicidade, como eu tive, de ter nascido no seio de uma família ilustre, a sua família Bonadia, sempre muito amiga da minha família, e nos fez amigo desde meninos. Tanto é verdade que o nosso querido Mário de Melo Bonadia, seu irmão, comungou comigo nos primeiros dias dos bancos escolares, desde o Crúpolis Antônio, na Escola Plínio, e inclusive tendo sido meu companheiro de jornada quando encerramos o magistério aqui em Tietê. Foi meu companheiro de futebol no Regatas, foi companheiro de futebol no Comercial e foi, enfim, companheiro de vida, como você também foi. Quando chamam você de figura ilustre e que por esse motivo recebe uma homenagem das mais honradas e merecedoras, eu digo que isso seria praticamente um pleonasmo, porque você já nasceu ilustre, a sua família foi ilustre, então você foi abençoado pelas mãos divinas de ter nascido de uma família tão honrada como a família Bonadia. Quer dizer que hoje estão repetindo a figura ilustre que você nasceu, que você tornou e que você é hoje em companhia de todos os seus queridos familiares. Nós fomos companheiros de vida. Nós fomos companheiros de jornada política. Uma das mais renhidas disputas políticas do século passado, nós acompanhamos juntos, companheiros de mesma bancada, companheiros da mesma coligação que nos elegeu. Você foi, entre todos, os 13 que foram eleitos em 1959. Você foi exatamente o terceiro mais votado. E eu fui o quarto mais votado, acompanhando para e passo os seus passos. O primeiro mais votado na ocasião, eu tive o cuidado de aqui anotar, foi o Dr. Plínio de Toledo Moraes. O segundo mais votado foi o Dr. Valdo de São João. O terceiro mais votado foi Snar Benedito Bonadia e o quarto mais votado fui eu, todos precedendo aqueles que formaram a outra chapa, que foi a vencedora da eleição por exíguos 156 votos. Foi a eleição mais apertada registrada na história política de Tietê. Dois amigos de antanho, que formavam juntos a mesma coligação política, porque cargas d'água ou por força do destino, elas resolveram se separar praticamente às vésperas da eleição. E cada um foi para o seu lado. Aqueles que eram amigos de Oswaldo Rodrigues de Moraes, como eu, que praticamente fui criado junto com a família Rodrigues de Moraes, eu não poderia, por força dos impulsos do meu coração, eu não podia deixar de acompanhar Oswaldão. E todos aqueles, por ideologia política, por amizade, ou por qualquer outro motivo que justificasse esse partidarismo, esse acompanhamento, evidentemente, todos aqueles também foram ao lado de Oswaldão. E, de outro lado, ficou o senhor Antônio Romano Quincariol, também de ilustre família tieteense Quincariol, laborioso, trabalhador, e fez uma excelente administração. Tanto é que nós, quando assumimos, pelo menos nós dois, mais jovens na época, nós fizemos praticamente um pacto consensual de não agressão a ninguém, de nenhuma ofensa a quem quer que seja. Nós pensamos sempre no laurel, naquele projeto final que era ser abençoando a terra do Tietê. Nós, acima de tudo, qualquer partido político, como hoje existe tantos, nós sempre pensamos no bem comum,
no interesse comum da sociedade tietense. Você é prova disso e eu sou a prova disso. Porque nós somos provas testemunhais, presenciais em comum. Nós nunca ofendemos ninguém. Nós sempre defendemos a nossa bandeira. Porque, acima de tudo, nós trabalhamos sob o signo de 3 bandeiras. A bandeira do Brasil, que traduz no verde, no amarelo, no azul e no branco, as cores da nossa pátria. Sendo que, na faixa branca, há um slogan dizendo ordem e progresso. E você, como bom cidadão, como bom brasileiro, você não só cumpriu a sua vida com ordem, na sua casa, na sua família, na sua vida e na sociedade, como cumpriu nesta casa. E por isso que você conseguiu, através dessa ordem, o progresso da sua vida pessoal e familiar. O segundo slogan está esculpido no brasão do Estado de São Paulo. Non ducor duco. Ou seja, não sou conduzido, conduzo. Este é o lema de São Paulo, que brilha na constelação brasileira como líder em todos os seus setores, na indústria, no comércio, na cultura, em tudo. E você nunca se deixou conduzir, a não ser conduzir os seus próprios destinos e a sua família. E, finalmente, o nosso brasão está escrito Glória iter flumen mel, ou seja, o rio é o caminho, o rio é o caminho da minha glória. E é verdade, eu desde menino, aos meus 12 anos, passei a frequentar o clube de natação e regatas de Tietê. O rio era limpo, piscoso, bonito. E lá eu aprendi as minhas primeiras braçadas. E quando alguns jovens como eu conseguiam atravessar o rio Tietê a nado, parava do outro lado, levantava os braços como fosse um brado de vitória e de alegria por essa grande conquista. Hoje, lamentavelmente, o nosso rio está poluído. Não que a poluição seja por nossa conta, mas por conta de todos aqueles que não souberam tratá-lo. Porque nós amamos o nosso rio. E eu sei perfeitamente, uma água para mim, por favor. Eu sei perfeitamente que o rio também nos ama. Tanta verdade isto, que um dia, ao receber o ilustre presidente do Cresce de São Paulo, aqui na Associação Comercial de Tietê, eu disse que ele me parecia a figura do Rio Tietê, de tanto que ele ia e voltava da Praia Grande a São Paulo. E eu falei, você me parece até o Rio Tietê. O Rio Tietê, quando chegou em Tietê, ele não queria mais deixar Tietê. Ele abraçou Tietê, como vocês veem no mapa geográfico de Tietê. Com licença. Ele abraçou Tietê por 4 vezes. Ele passa primeiro na zona rural lá em cima, passa por baixo da ponte da Pirapora, desce pelo Curuçá, passa por dentro aqui da cidade, vai, quando você pensa que ele vai embora, ele volta e passa novamente em Tietê, entre 2 bairros da cidade. E quando você pensa que desta vez ele vai embora, ele volta teimosamente novamente e passa lá em frente da minha chácara, no bairro Água de Pedra. E aí sim, ele se despede de nós e segue seu caminho, seu glorioso caminho, buscando o seu destino final, que é o grande oceano. A Bíblia diz, todos os rios correm para o mar, e o mar nem por isso se transborda. E todo rio sabe que por onde quer que ele nasça, ele vai deitar as suas águas abençoadas no grande oceano, e ele mesmo se transforma no oceano. Então, meu querido companheiro de vida, de vereança em 2 legislaturas, de 60 até 1968, meu grande companheiro de amizade profunda, você receba um abraço afetuoso, como tantos outros eu lhe dei na vida, aqui dentro dessa casa ou nas ruas de nossa cidade. Você receba os cumprimentos meus
e da minha família. E quando o ex-presidente Kiko, que muito bem falou, e eu gosto muito de ouvir, porque a minha vida como velho advogado, hoje, o mais antigo na profissão e o mais velho na idade. E um dia, quando eu assumi a minha cadeira de vereador, dá um pouquinho lá para mim. Quando eu assumi, pela primeira vez, a minha cadeira de vereador, quando nós fomos empossados, no dia 1º de janeiro de 1960, eu estava acabando de me formar na Faculdade de Direito em São Paulo. Dividi a minha vida entre Tietê e São Paulo. Tietê e São Paulo. Em São Paulo, pela obrigação profissional. E em Tietê, pelo fato dos meus cordões não umbilicais, meus cordões coronários, estarem profundamente ligados à cidade onde eu nasci, na rua Lara Campos, número 512. Então, quando você diz que se desculpar de algumas coisas, pelas questões que tiveram no começo, para depois se acertar, eu digo que isto é muito próprio da natureza humana, porque cada qual tem o seu próprio modo de agir, o seu próprio modo de pensar, mas o que é muito mais importante é que, no contexto geral da vida em sociedade, no contexto geral de tudo aquilo que nós fazemos nessa vida que vivemos, nós precisamos encontrar, como o rio encontra, um oceano, que é o oceano, por favor, que é o oceano da vida. E o oceano da vida entre os humanos significa exatamente a amizade, a compreensão, o afeto, enfim, a comunhão de ideais, a comunhão de ideias e a comunhão, principalmente, de virtudes que se associam. Então, quando você se refere a distensões que tivesse ouvido no passado, eu vou me valer aqui de uma parábola muito bonita de um dos maiores filósofos que a humanidade conheceu e que é praticamente aquele que eu trago sempre na cabeceira do meu berço, porque é meu guia espiritual. Entre tantas vezes que eu li e reli essa obra chamada O Profeta, eu destaquei muitas na vida, porque a minha vida toda como advogado foi ler e falar. Falar e ler. Esta é a profissão do advogado. Se o advogado não lê e não fala, ele não pode ser advogado. Então, evidentemente, a minha vida foi cultivada exatamente nesse contexto de ler e de falar. E me vanglorio muito de ter nascido nesta terra, de ter podido, desde menino, frequentar um clube que foi uma verdadeira escola de educação social, que foi o Regatas, e que me ajudou na minha educação infantil e juvenil, e que me permitiu, com a graça de Deus, acabar sendo o seu presidente por 13 anos seguidos, a partir de 1964. Agradeço a minha oportunidade que Deus me deu de ter sido presidente do Comercial Futebol Clube de Tietê por 4 anos. E vejam vocês que eu, por muito orgulho pessoal meu, da minha família, eu acabei sendo presidente dos 2 clubes mais antigos e gloriosos da história de Tietê. O Regatas, o Comercial faz, dia 2 de junho neste ano, 100 anos. 100 anos. E o Regatas, este mesmo ano, dia 18 de novembro, faz 80 anos. E eu me vanglorio muito e trago comigo guardado, com muito orgulho no meu coração, ter sido presidente desses 2 clubes. Eu vou terminar esta breve alocução dizendo aquilo que Gibran me ensinou, ao dizer: nós, os errantes, que andamos sempre à procura do caminho mais solitário, jamais iniciamos um dia onde encerramos o dia anterior. Nunca a aurora nos encontra onde o poente nos deixou. Mesmo quando a terra dorme,
nós viajamos. Somos as sementes de uma planta tenaz, e é quando amadurecemos e atingimos a nossa plenitude de coração que o vento se apodera de nós e nos espalha. Eu gostaria que com essa parábola de Gibran, nós todos espalhássemos aqui hoje, neste prédio tão querido, tão abençoado, que faz parte da história de Tietê, que nós todos, afinal, nos abraçássemos com alegria, com coragem e principalmente com a felicidade que deve existir no coração de cada um de nós. Obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Adinho pelas palavras e peço que os vereadores e o senhor Snar venham à frente para realizarmos o encerramento da galeria das legislaturas de Tietê. Por gentileza. Todos os ex-vereadores, por gentileza. Só peço que observe a câmera para que não... Vamos lá, está todo mundo colocado aí? Snar é o principal aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Pode puxar, Snar. Finalizando a presente sessão solene, gostaria de expressar os agradecimentos a todos, em especial aos vereadores e ex-vereadores aqui presentes. O Poder Legislativo tem entre suas missões institucionais a elevada tarefa de homenagear aqueles que prestam serviços relevantes à nossa cidade e aos nossos cidadãos. E tivemos aqui, nesta noite, 2 grandes exemplos desses serviços prestados. Um ex-presidente da Câmara do ano de 1966, que tem seu nome gravado na história com a denominação da Galeria das Legislatura, e um ex-presidente da Câmara, do biênio 2017 e 2018, mais de 50 anos depois, que também escreve seu nome na história, com a sua foto gravada na Galeria dos Presidentes. 2 homens públicos que trabalharam e trabalham em prol do município de Tietê e que hoje, na Câmara Municipal, têm a imensa alegria em poder prestar homenagens tão merecidas a ambos. Agradeço a Deus por proporcionar momentos tão importantes para todos nós. Numa noite de celebração, agradeço também aos familiares, amigos, aos nobres vereadores e aos colaboradores da Câmara Municipal de Tietê. Por fim, agradecemos a todos que colaboraram para a realização desta sessão solene. Está encerrada a presente sessão solene.